Bom, dentro do contexto de função injetora, sobrejetora, bijetora, função inversa, função composta, nós vamos fazer mais alguns exemplos que são importantes na hora de resolver outros exercícios que venham a surgir, tá? O exemplo número 1 foi dado o gráfico de duas funções no mesmo plano cartesiano. Coloquei com uma cor laranja o gráfico da função f e com uma cor roxa o gráfico da função g. E a pergunta é, qual é o valor de f de g de 1 menos g do f de 1? Então perceba que aqui nada mais é que a função composta f bola g e aqui g bola f. Então poderia ser perguntado muito bem qual é o valor disso aqui, ó, né? Então seria a mesma coisa. Aqui já foi dado direto usando a própria definição da função composta, né? Pois bem, como que eu calculo isso? Olha, eu começo de dentro para fora. Porque assim que a função composta age, né? Primeiro eu calculo o g de 1, isso me dá um número. Então, como que eu calculo g de 1 usando o gráfico? Eu vou lá na função g, que é a roxa, e vejo, para x igual a 1, quem é o y? 0, porque é onde corta o eixo x. Então, g de 1 é 0. Então, eu vou ter f do g de 1, mas g de 1 é 0, menos. Agora eu vou lá e calculo f de 1. Quem que é o f de 1? Olha, na função laranja, agora que é a função f, no ponto 1, eu tenho que a imagem do 1 pela f é menos 1, né? Então, eu tenho que calcular agora g de menos 1, certo? E quem que é f de 0? Minha função f é laranja, o 0 está aqui. Então, para x igual a 0, y é 1, né? Então, 1 menos, quem que é o g de menos 1? G de menos 1 é 0. Então, 0. 1 menos 0, 1. Esse é o resultado. Então, tudo isso daqui dá 1, certo? Então, eu calculei os valores apenas usando o gráfico das funções, usando o conceito de imagem. Aqui, no exemplo número 2, foi dada a f de x, a g de x, com suas leis de formação. Determine k, que é um número real, tal que a inversa da composta de f por g aplicada no k é igual a 1. Então tem que tomar um certo cuidado aqui para calcular isso. Eu quero calcular a inversa da composta. Então, quem que é a composta? Vamos calcular a composta f de g de x. Depois a gente aplica no k. Eu vou lá na função f e troco o x por g. Então vai ficar, ó, 3 vezes g, certo? Menos 2. Mas eu sei quem que é a minha função g. A minha função g foi dada aqui. Ou seja, eu tenho 3 que multiplica menos 2x mais 1 menos 2. Né, ó? Então quer dizer, a minha função g está aqui. Faço a distributiva e arrumo, eu vou ter o quê? Que a minha f de g de x é dado por 3 vezes menos 2x dá menos 6x. 3 vezes 1 dá 3, né? 3 menos 2, 1. Olha, então eu achei a f da g de x, certo? Agora eu aplico a inversa da função. Como que eu acho a inversa dessa função? Lembra do conceito de inversa? Eu chamo isso daqui de um certo y e isolo o x, né? Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar assim, ó. Para eu achar a inversa dessa função, eu vou ter que calcular o seguinte. Eu tenho, ó, y é igual a menos 6x mais 1. Então, y menos 1 dividido por menos 6 é igual a x, né? Ou ainda, eu tenho o seguinte, ó, que o y, trocando de lugar aqui o y com x, como a gente já comentou, vou multiplicar por
menos 1 em cima e embaixo, vou ter 1 menos y dividido por 6. Que no lugar do y já é o x, né? Então, essa é a inversa da composta, que eu denoto assim, ó, inversa da composta. Certo? Só que eu quero aplicar no ponto K. Então eu vou lá e troco x por K, certo? Ó, então troco, vou fazer aqui no cantinho. Quero calcular essa equação, então eu tenho, ó, 1 menos K sobre 6 tem que dar 1. É isso que está aqui na minha equação, né? Vou denotar aqui a minha equação com asterisco e vou colocar aqui, certo? Então, quem que é o valor de K? 6 multiplica, fica menos K igual a 6. 1 vira menos 1, então eu tenho que o K vai ser menos 5. Certo? Então esse é o valor de K. Certinho aí? Bom, agora a pergunta é: como que eu resolvo um exercício que tem essa cara aqui, ó? Esse exercício, inclusive, ele é muito importante na hora de você fazer o vestibular, que comumente cai nas provas, tá? Então eu tenho lá a função x mais 5 sobre x menos x mais 3, fala que o domínio dessa função f é r exceto menos 3. Claro, porque não pode dar zero embaixo, né? E fala que a imagem dessa função f é r menos um certo y0. E ele pergunta justamente quem que é o y0. Ou seja, ele está perguntando como que você faz para saber quem é o número que você tem que tirar da imagem dessa função, né? Bom, mas qual é a ideia aqui? A ideia é aquela que a gente viu nas outras aulas, né? Você tem o domínio da função e o contradomínio ou a imagem da função. F, domínio contra domínio ou imagem, que no caso, como ele é bijetora, né? A inversa de f, que é f menos 1, tem como domínio a imagem da função. E como imagem o domínio da função. Em outras palavras, inverte. O que é domínio da função vira imagem da inversa. O que é imagem da função vira o domínio da inversa. Então, se eu conseguir achar a inversa dessa função, eu calculo o domínio dela e pronto, eu acho que é o y0. Então, como que eu calculo? Chamo isso aqui de y, vou ter que y é igual a x mais 5 dividido por x mais 3. Ou seja, agora tem que isolar o x, né? Multiplico aqui, vou ficar com yx mais 3y igual a x mais 5. Como eu quero isolar justamente o x, eu isolo o x, ó, yx menos x igual a 5 menos 3y. Coloco o x em evidência, fica y menos 1, 5 menos 3y. Ou seja, como que eu faço agora para terminar isso daí? Passo um número que está multiplicando o x para o outro lado em forma de divisão. Então eu vou ter que o x é 5 menos 3y dividido por y menos 1. Perceba que aqui eu já tenho uma função inversa, né? Então, quem que é o único y0 que não pode estar na imagem é o 1. Né? Então, essa função que está definida para todo y diferente de 1, porque senão dá zero embaixo. E é justamente o que está pedindo aqui, ó. Certo? Ou seja, o y0 é o próprio número 1. Tá? Então é muito comum cair esse tipo de exercício para você fazer. Tá? O cara pede lá a imagem ou um número que não está na imagem. Né? Um número que você tira da imagem para que a função esteja definida, bonitinha, seja bijetora para ela ter inversa e tal.
certo? Então, é assim que a gente calcula. Lembrando que aqui você poderia, né, transformar aqui já direto lá na inversa da f, né? Ó, a inversa da f é 5 menos 3x dividido por x menos 1. E aí você calcularia o domínio da inversa. O domínio da inversa, né, é a imagem da função. O domínio da f menos 1 é a imagem da f. Tá vendo como bate, ó? Certo? Então é isso.